Olá! Você sabia que existem variações textuais em Marcos 1:1? É isso mesmo. No primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro evangelho a ser escrito, nós já encontramos divergências textuais, tá? Variações entre os vários manuscritos que nos chegaram. É uma diferença muito sutil, mas ela existe e ela merece o nosso estudo, merece a nossa atenção. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica aqui até o final do vídeo. Você está no Logos Bíblicos. Eu gostaria de iniciar convidando-o a abrir Marcos 1:1. Então, por favor, abra aí na sua tradução de preferência, Marcos 1:1, para que nós possamos fazer uma leitura conjunta. Você certamente lerá as seguintes palavras, ou algo muito semelhante a: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em língua latina, nós lemos Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei. E agora, mais importante, o foco aqui da nossa análise, em língua grega, Archetu Evangeliu Jesu Christu Hiu Teu. Por que a língua grega é o foco aqui? Justamente porque foi nessa língua que o livro de Marcos e todo o Novo Testamento foi escrito. Tá? Você certamente reparou aí que, entre parênteses, nós temos o Hiu Teu. É justamente nesse ponto que nós encontramos as divergências, tá bom? Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, mesmo que você não tenha familiaridade com a língua grega, não se preocupe. No final desse vídeo, eu vou mostrar para você a transliteração e você será capaz de ler este versículo, e muitos outros, consequentemente, em grego. Então, aguarde e você vai ganhar esse presente no final do vídeo. O Hiu Teu, que é essa parte que está entre parênteses, é o Filii Dei, ou o Filho de Deus. A divergência consiste no fato de que em alguns manuscritos não consta. E isso acontece tanto em manuscritos gregos quanto em manuscritos latinos. Eu vou apresentar para você uma tabelinha onde você será capaz de ver o manuscrito, a data em que esse manuscrito foi composto ou escrito, e se ele omite ou inclui o Hiu Teu. Veja aí que o mais antigo, o Papyrus 88, ele omite o Hiu Teu. Omite. Não consta. Então, talvez você pense, bom, problema resolvido. Né? Se o mais antigo omite, então não há o que se discutir. Porém, entretanto, esse papyrus, este manuscrito, ele é muito fragmentado. Ele se encontra em uma situação muito fragmentada, tá? Então ele não esgota a discussão. E mesmo que não estivesse nessas condições, também a discussão não é esgotada por um único manuscrito. Tá? A gente sempre precisa considerar todo o contexto. O segundo mais antigo, que é o Codex Vaticanus, veja, esse também é um manuscrito grego. Não é um manuscrito latino, apesar do nome. Ele inclui o Hiu Teu. E o Sinaíticos omite. Entretanto, o próprio Codex Sinaiticus sofreu uma correção e passou a constar o Hiu Teu. Entretanto, essa correção ela é posterior. Tá? Anteriormente, o Sinaiticus ele omitia o Hiu Teu. E depois, do Alexandrinos, o Rescriptus e toda a tradição bizantina, eles vão sempre incluir o Hiu Teu. E até hoje é assim. Então, na grande maioria, na massacrante maioria das traduções que você entrar em contato, você verá lá, você lerá o Filho de Deus, né, se for em língua portuguesa. E assim é no mundo inteiro, tá? Existem tradutores modernos que escolhem a omissão do Hiu Teu, a omissão do Filho de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui agora, para essa tradução aqui. É uma tradução muito famosa e é uma tradução muito interessante para o estudo. É a tradução do Novo Mundo. É uma tradução em língua portuguesa. E se você abrir lá em Marcos 1:1, se você não tiver a tradução do Novo Mundo fisicamente, você pode consultá-la online. Eu gostaria então de convidar-te a consultar então Marcos 1:1, a tradução do Novo Mundo agora. Nós lemos: o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Enfim, esse é o versículo 1. Onde está o Jesus Cristo, Filho de Deus? Não consta. Nessa tradução, não consta. Olha que interessante. Os tradutores, então responsáveis aqui por essa tradução, eles escolheram por seguir esses manuscritos que omitem o Hiu Teu. Então, eles, cientes dessa divergência textual, eles fizeram uma escolha.
tradutor, moderno ou antigo, ele passa por escolhas desse tipo. E nesse caso, então foi feita essa escolha de omitir. Por isso que essa tradução ela é muito interessante para o estudo. Por quê? Os tradutores aqui responsáveis pela tradução do Novo Mundo, eles tomam decisões, né? Eles fizeram escolhas que muitas vezes divergem da grande maioria dos tradutores ao longo da história. E de fato, eles têm, na maioria das vezes, né? Claro que sempre há exceções, mas na maioria das vezes, eles têm embasamento, manuscritologia, para fazer essas escolhas. Por isso que se torna, né, uma tradução aqui disponível, né, em língua portuguesa e é muito útil para o nosso estudo. Bom, então agora eu vou apresentar para você essa tabelinha que consta os testemunhos latinos, ou seja, os manuscritos, as divergências com relação a Marcos 1.1, elas também constam nas traduções para o latim. Veja, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas já na Antiguidade fazia-se a tradução para outras línguas, incluindo o latim, obviamente, né? E nós temos aí a Vetus Latina, que é a velha. Por que ela é chamada de velha tradução para o latim? Porque ela é anterior à tradução da Vulgata de Jerônimo. Tá? E na Vetus Latina, nós lemos então Initium Evangelii Jesu Christi. Alguns códices, porque a Vetus Latina não é um códice único, são vários códices. Ou seja, um conjunto de manuscritos, bloco de manuscritos que é chamado de Vetus Latina, justamente porque são traduções para o latim anteriores à Vulgata do Jerônimo. Mas não é um único códice. Tá? Em alguns desses códices mais antigos, você tem o Filii Dei, em outros você não tem. E na Vulgata do Jerônimo? Na Vulgata do Jerônimo consta o Filii Dei. E eu chamo a atenção aqui porque esse é um fato muito relevante para nós, hoje, leitores modernos. A Vulgata do Jerônimo ela foi uma tradução com uma influência tão grande que provavelmente, se na época o Jerônimo tivesse feito a escolha, né, Jerônimo e companhia, se eles tivessem feito a escolha de omitir o Filii Dei, muito provavelmente hoje, até hoje nas nossas traduções, nós teríamos também muitos tradutores escolhendo por omitir. Tá? Por quê? Justamente porque a tradução de Jerônimo, tradução da Vulgata, do grego para o latim, também do hebraico para o latim, porque é uma tradução integral da Bíblia, então, inclusive é a primeira vez em que a Bíblia aparece integralmente em uma única língua, foi aqui com Jerônimo, grande feito, e ela tem uma grande influência, consequentemente, ao longo de toda a história da igreja até os nossos dias. Então se você hoje abre sua Bíblia e você lê em Marcos 1.1, Filho de Deus, parcialmente, né, uma das razões dos tradutores terem feito essa escolha até hoje é responsabilidade aí de Jerônimo e dos seus cooperadores aí que fizeram essa escolha lá atrás, há 1.600 anos, mais de 1.600 anos atrás. Então assim, nós vemos o impacto e a importância de estudar através dessas traduções também. É uma tradução em língua latina que agrega muito ao nosso estudo. Bom, tudo isso é muito interessante e agora eu gostaria de perguntar para você o que você acha. Marcos, ele escreveu Filho de Deus ou não? Isso foi uma adição posterior. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha que lá no texto original, pergaminho realmente escrito por Marcos, o que ele realmente escreveu? Ele constava ali o Filho de Deus ou não constava? Comenta aqui embaixo. Eu também gostaria de solicitar por sugestões. Se você tiver sugestões de outros versículos que você acha interessante, você pensa que nós devemos analisar, eu posso trazer um material personalizado. Bom, agora, como prometido, nós faremos a leitura do versículo em grego com a transliteração. Tá? Então, acompanhe a leitura. Você está vendo aí em grego, tá? E logo abaixo você tem a transliteração. Então veja. Arche, tu evangelho, Jesu Christu, hiu teu. Arche, essa é uma palavra muito interessante, porque ela dá origem a várias palavras que nós usamos na nossa língua, tá? Na língua portuguesa. Como arquétipo, como arquiteto, arquirrival e muitas outras. Ela significa o início, origem, princípio. Esse tu, ele é o artigo. Evangelho também é uma palavra muito interessante, que é a origem, né, obviamente, de evangelho. Então é uma palavra muito conhecida por todos nós. Ela é a junção do prefixo eu com angelos. Eu significa bom, boa, e angelos, mensagem. Angelos se tornou a palavra anjo. Ela passou a ser utilizada especificamente para se referir aos seres que enviam as mensagens. Mas inicialmente, na língua grega, angelos pode ser usado até como um verbo. Como, por exemplo, ego angele, eu enviei. Então, evangelho, nada mais é do que boa notícia, bom anúncio, boa mensagem.
E depois Jesus Cristo, Ryu, Teu, né? Onde Ryu é filho e Teu é Deus. Tá? Uma coisa que você provavelmente reparou, que está destacado aí em vermelho, é esse final, né? Esse sufixo aí que aparece em todas as palavras a partir de tu, né? Do artigo. Só a única palavra que foge a essa regra é o arque, né? No começo do versículo. Esse u aí, ele nada mais indica do que o genitivo, tá? Então, dizendo princípio do evangelho, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Então, é o genitivo. Agora eu peço que você faça a leitura, né? Pausa o vídeo, faça uma leitura com calma nesse versículo, medite em tudo isso que a gente falou, comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado desse material. Eu quero realmente trazer mais materiais como esse aqui no canal. Então, por favor, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão aqui embaixo de versículos que você gostaria. E eu agradeço muito pela sua atenção, continue examinando as escrituras e que a graça esteja com todos. Muito obrigado.